Oiê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar por que a lavagem nasal faz parte da rotina das crianças aqui em casa desde bebês. A lavagem nasal é um procedimento descrito há mais de 5 anos na medicina tradicional indiana, a Ayurveda. Nesse procedimento, ela confere, segundo a medicina indiana, um bem-estar físico e mental. Mas também, aqui na medicina ocidental, ela é amplamente prescrita pelos médicos, principalmente para alívio em doenças respiratórias, mas elas também geram muitas dúvidas na hora da execução. Para entender a importância da lavagem nasal e perder o medo na hora de fazer, é interessante conhecer um pouquinho do funcionamento do nariz e dos seios da face, os seios paranasais. Então vamos lá? O nariz e os seios paranasais são extensas superfícies recobertas pela mucosa, que tem principal função de trazer umidade e temperatura constante para o ar inspirado. Esse ar, ele também é filtrado por essa região, tem função olfatória e também tem um papel importante na ressonância da voz. Esses processos são dinâmicos e variam de acordo com processos internos e também de acordo com o estímulo externo que eles recebem. Nesse tecido respiratório, nós temos cílios microscópicos que funcionam como se fossem vassourinhas, varrendo todo o muco da região nasal para fora dos seios. Essa limpeza acontece 2 a 3 vezes no dia e para que ocorra da forma adequada, todas as condições do meio precisam estar funcionantes, como por exemplo a temperatura que deve estar entre 18 e 33 graus e o pH que deve estar em torno de 7. Com o movimento dos cílios comprometidos, esse processo de vassourinha não acontece. Além disso, há o acúmulo de uma secreção de um muco mais espesso. Dessa forma, a sua saída também fica mais difícil. Com o ambiente quentinho, com a umidade correta, aí temos todo um quadro propício para um processo infeccioso. É ali que a bactéria se instala e temos a infecção. As pessoas alérgicas têm uma sensibilidade muito maior a esses fatores que podem irritar a região do nariz e com isso aumentar esse acúmulo de muco, de secreção nessa região, e é aí que entra a lavagem nasal. A lavagem nasal com soro fisiológico a 0,9% é um procedimento sem contraindicação, sem limite de idade, barato e eficaz. É muito indicada para o tratamento de rinocinusite crônica, rinite alérgica e também pode tratar e prevenir doenças de vias aéreas, especialmente em crianças. O mecanismo é muito simples. O soro fisiológico entra na região do nariz através da lavagem nasal, ele faz a limpeza todinha da região, realizando o trabalho da nossa vassourinha quando ela não está funcionando bem, e todo esse muco é retirado, evitando inclusive as infecções e ajudando no tratamento da infecção já instalada. Estudos mostram que pacientes que realizaram a lavagem nasal tiveram uma menor chance de utilizar antibióticos. E além disso, não tiveram nenhum efeito adverso em relação a essa lavagem. Então, desde 2012, a lavagem nasal passou a ser recomendada fortemente como um procedimento no tratamento de rinocinusite em crianças e adultos. Agora que vocês já sabem sobre a importância da lavagem nasal, eu entendo que também surjam ainda dúvidas em relação à sua execução em bebês e crianças pequenas. E é isso que eu quero esclarecer, mostrar um pouquinho de como isso acontece, explicar como essa lavagem deve ser feita, seguindo a orientação, claro, do médico, Então todo esse procedimento ele deve ser orientado pelo médico, o médico otorrino que acompanha os meninos em casa, que me ensinaram a realizar dessa forma e que foi a forma mais efetiva que eu encontrei, mais segura na hora de realizar, porque vocês vão verificar que ao comparar a forma de realizar, isso pode ter variação, mas aqui é uma orientação segundo o otorrino que acompanha os meninos. Então vamos a ela. Você vai precisar de uma seringa com soro fisiológico e uma toalha. No momento da lavagem, a criança deve estar com a cabeça reta, levemente inclinada para frente, nem para a direita, nem para a esquerda. Para lavar, você vai colocar o soro na seringa, 20 ml, sendo 10 ml para cada narina. Com o apoio da toalha abaixo ou em um lavabo, você vai injetar 10 ml de soro com uma leve pressão em uma das narinas.
Em seguida, fazer a mesma coisa na outra narina com os 10 ml restantes. No final, a criança vai higienizar o nariz com papel ou com a toalha ou no apoio do lavabo. E agora eu vou mostrar como deve ser a pressão realizada com a seringa. Nem com força para machucar, nem sem pressão nenhuma porque não vai higienizar. Deve ser colocado uma leve pressão. Agora que vocês viram como é super simples realizar a lavagem nasal com soro e seringa nas crianças e bebês, eu vou esclarecer as principais dúvidas que surgem nesse momento. Quantos ml de soro eu devo usar em cada narina para realizar a lavagem nasal? Não existe uma quantidade específica para cada criança por idade ou por orientação. O que vai diferenciar a quantidade é o quanto essa criança está secretiva. Como rotina aqui em casa, numa fase sem secreção e no inverno, a gente faz a lavagem 10 ml em cada narina pela manhã e à noite. Se a criança está secretiva, você vai fazer quantas vezes forem necessários. Também não tem nenhum problema em relação à quantidade. Se for bebê, você vai começar com 0,5 ml, 1 ml em cada narina e vai aumentando também conforme a idade da criança e conforme essa quantidade de secreção. Qual a temperatura que o soro precisa estar para realizar o procedimento? O ideal é que o soro não esteja gelado, ele precisa estar na temperatura ambiente ou morno. Normalmente eu uso aqui temperatura ambiente e é o que funciona melhor. O soro nessa temperatura ambiente ele vai facilitar realmente a retirada da secreção que está mais espessa lá dentro da região do nariz. A secreção precisa sair pelo outro nariz? O soro precisa sair pelo outro nariz? Não precisa. O soro ele vai entrar por uma narina e o mais comum é que ele volte pela mesma narina. Mas como eu também já expliquei, ele pode entrar e ir direto para a boca e a criança engolir, ou entrar na boca e a criança cuspir. Quando ele sai do outro lado, normalmente é quando a criança está com a cabeça inclinada, mas também depende da quantidade de soro, depende da força do jato, depende do estilo da seringa, então tem várias variáveis que vão interferir nesse retorno do soro no outro nariz. O mais comum é realmente pela mesma narina. O bebê pode engasgar, pode dar otite, a lavagem nasal pode perfurar o ouvido ou dar pneumonia? Não, né? De jeito nenhum. A lavagem nasal, se feita da forma correta, vai ter risco de alguma dessas variáveis. O ideal, como eu disse, é que a criança esteja com essa cabeça ereta, né, retinha, nunca inclinada, nunca para trás. Você até pode colocá-la um pouquinho para frente para melhorar o conforto da criança, né, e o soro descer pelo mesmo nariz. Mas com a cabeça reta e com toda a orientação em relação à pressão, como eu mostrei ali na prática, não tem risco de otite. A secreção ela já está instalada na região nasal, né, na região do rosto, e ouvido está interligado, ouvido e garganta está interligado com o nariz. E a secreção já está nessas regiões. Se tiver uma infecção, uma otite, é por conta da secreção que está lá, não por conta da lavagem nasal. Então a lavagem nasal ela não vai causar nem pneumonia também. O soro ele vai entrar pelo nariz e ele pode mobilizar essa secreção para descer pela garganta, né, junto com esse soro, e isso vai para as fezes e vai ser eliminado. Isso não tem relação nenhuma com o pulmão para ter risco de pneumonia. A lavagem nasal não causa nenhum desses riscos. Preciso fazer a lavagem nasal todo dia? Não, não precisa. No verão, o risco de ter uma doença respiratória é menor. Depende da região que você mora. Se for uma região com mais poluição, a lavagem nasal também vai hidratar vias aéreas. Então, ela é interessante nesse sentido. No inverno, pode ser que você precise aumentar um pouquinho a frequência, porque tem mais risco aí de doença viral, doença respiratória. Mas também vai depender muito da fase que a criança está. Tem criança que não vai ficar doente, que não junta secreção, que não é alérgica, não tem necessidade de lavar. A criança com mais secreção, mais alérgica, mais em processo viral, doença respiratória, essa lavagem vai precisar ser mais contínua. Em relação ao uso do soro com a seringa versus sprays e esses jatos, né, que a gente compra pronto, se você for verificar os estudos científicos, você não encontra diferença entre eles. Mas eu já passei em mais de 5 otorrinos diferentes, são 8 anos aí tratando a alergia do Gustavo, e na minha experiência pessoal, o uso do soro fisiológico com essa rotina, com a seringa, trouxe melhores efeitos de lavagem nasal do que
só aquele jato contínuo dos sprays comprados. E foi inclusive a orientação dessa última otorrino, da otorrino atual, que acompanham eles, e que trouxe mais eficiência, segundo como ela prescreve, né? Os pacientes dela têm como resultado, e a minha experiência também corrobora com isso. Mas se você for olhar a ciência, né? Realmente eles não têm diferença, eles são muito semelhantes os resultados, o importante é fazer essa lavagem. Uma consideração importante, o procedimento ele deve seguir todo o passo a passo e ser realizado de forma correta para evitar qualquer problema. Se você mesmo assim está insegura, né, tem medo de realizar, é importante alinhar com o seu médico como isso deve ser feito. Como eu disse, existe variação na orientação dependendo do médico. E isso deve ser prescrito pelo médico que acompanha o seu filho. Importante também dizer que o processo de lavagem nasal ele não substitui nenhum tipo de medicação num processo infeccioso já instalado. Essa secreção ela já está nessa região, ela já está infectada e o processo de lavagem não vai substituir o medicamento. Então é importante passar no seu médico. Essas orientações dadas aqui nesse vídeo, elas não substituem uma consulta médica. É importante qualquer ação que for realizar com seu filho que isso esteja alinhado com o otorrino e o pediatra que acompanha ele. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários, seguir a plataforma, se cadastrar, se inscrever. E até o próximo vídeo de Mãe Mãe, construiremos um novo maternário.